Saudações, caros estudantes. Meu nome é Capitão Gondim. Eu sou professor de Física. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante da física clássica, que fala sobre geradores. Saudações, caros estudantes. Meu nome é Capitão Gondim. Eu sou professor de Física. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante da física clássica, que fala sobre geradores. Geradores elétricos são equipamentos que convertem outros tipos de energia mecânica, química, solar e outras, em energia elétrica. A energia produzida por geradores pode ser usada para alimentar circuitos elétricos. Assim, a função de um gerador é garantir que a diferença de potencial elétrico, ou seja, DDP, ou tensão elétrica, dure mais tempo e não interrompa o circuito. O circuito elétrico é percorrido entre os dois polos existentes no gerador. Tipos de geradores: gerador eletromecânico, gerador termoelétrico, gerador nuclear, gerador eólico, gerador solar, gerador maremotriz e gerador eletroquímico, além de outros. Força eletromotriz. A força eletromotriz ou eletromotriz, abreviada como FEM, é uma grandeza elétrica que representa a quantidade de energia fornecida por uma fonte de tensão para mover cargas elétricas em um circuito. É responsável por impulsionar o movimento dos elétrons através do circuito. É a quantidade de energia elétrica, ou seja, trabalho, que o gerador elétrico é capaz de realizar sobre cada unidade de carga, em coulombs. Esse trabalho equivale à quantidade de energia necessária para levar a carga elétrica do menor para o maior potencial elétrico. Apesar do nome, a força eletromotriz ou eletromotriz é, na verdade, um potencial elétrico e, portanto, sua unidade medida de acordo com o sistema internacional é volt. A medida de 1 volt equivale a 1 joule por coulomb. Resistência interna de um gerador. A resistência interna de um gerador é a resistência elétrica presente internamente no próprio gerador, que causa uma queda de tensão, ou seja, diferença de potencial, quando a corrente passa através dele. Ou seja, dentro de um gerador existem condutores. Esses condutores, eles provocam uma resistência interna deste gerador, provocando assim uma queda na tensão. Representação de um gerador. Os geradores elétricos são representados por duas barras, uma menor com sinal negativo e a outra maior com sinal positivo. Ela indica os terminais desse gerador elétrico, como representado nessa imagem. Esse R minúsculo ele é chamado de resistência interna do gerador. E esta letra grega epsilon, ela corresponde à força eletromotriz ou eletromotriz desse gerador. E o U é a tensão elétrica nos terminais, ou a diferença de potencial neste gerador. E I é a corrente interna que passa no gerador. Assim, temos a resistência interna do gerador, ela é medida em ohm. A força eletromotriz ou eletromotriz, ela é medida em volts. A tensão nos terminais ou diferença de potencial do gerador é medida também em volts.
e intensidade de corrente elétrica, I, que é medida em ampere. Potências de um gerador. A potência de um gerador é um dos principais parâmetros a ser considerado na escolha e utilização desse equipamento. A potência representa a quantidade de energia elétrica que o gerador é capaz de fornecer. São elas. Potência total de um gerador elétrico corresponde a toda a potência elétrica produzida pelos geradores. É dada pela equação potência total é igual à força eletromotriz vezes a intensidade de corrente elétrica, onde a potência total ela é medida em watt, Epsilon é a força eletromotriz ou eletromotriz medida em volts e I é a intensidade de corrente elétrica medida em ampere. Potência útil de um gerador elétrico. A potência útil de um gerador elétrico é a quantidade de energia elétrica que o mesmo é capaz de entregar ao sistema em que está conectado. É dada pela fórmula potência útil é igual à diferença de potencial nos terminais do gerador vezes a intensidade de corrente elétrica, onde a potência útil é medida em watt, U é a tensão do gerador medida em volts e I é a intensidade de corrente elétrica medida em amperes. E por fim, temos a potência dissipada de um gerador elétrico. Então, a potência dissipada de um gerador elétrico é a potência elétrica consumida pelo efeito Joule, em virtude da passagem de corrente elétrica pela resistência interna dos geradores. A sua fórmula é potência dissipada é igual à resistência interna do gerador, que multiplica a intensidade de corrente elétrica ao quadrado. Então, P dissipada é a potência dissipada medida em watt, Rzinho é a resistência interna dos geradores medida em ohm e I é a intensidade de corrente elétrica medida em ampere. Resumindo, temos aqui esse receptor. Quando esse receptor ele recebe energia elétrica, parte dessa energia é transformada em outra forma de energia e parte dessa energia é transformada em energia térmica, que é uma energia dissipada em função do efeito Joule. E essa outra forma de energia nós vamos chamar de energia útil. Dessa maneira, a variação da energia elétrica total é igual à energia térmica, que é a energia dissipada em função do efeito Joule, mais a energia elétrica útil. Então temos aqui essa energia elétrica total, que é igual à energia elétrica útil, mais a energia elétrica dissipada. Vamos dividir todos eles pela variação do tempo. Dizemos então que a variação da energia total pelo tempo é igual à variação da energia útil pelo tempo, mais a energia dissipada pelo tempo. Variação da energia total pelo tempo nós vamos chamar de potência total, que é igual à potência útil mais a potência dissipada. Rendimento. O rendimento é uma medida da eficiência com a qual a energia é convertida ou transferida em um sistema mecânico. É uma relação entre a energia útil obtida pelo sistema e a energia total fornecida a ele. O rendimento é expresso como uma porcentagem, ou seja, um valor entre 0 e 1. Cálculo do rendimento.
Nós sabemos que o rendimento é igual à potência útil pela potência total e que esse rendimento, o seu valor está entre 0 e 1. Mas no caso dos geradores elétricos, o rendimento é igual à força eletromotriz vezes a intensidade corrente dividido pela diferença de potencial vezes a intensidade corrente. Simplificando I, teremos então que o rendimento é igual à força eletromotriz dividido pela diferença de potencial. Nós temos aqui a representação esquemática de um gerador, onde nós temos Rzinho, que significa a resistência interna desse gerador, Epsilon, que significa a força eletromotriz, e entre os polos nós temos uma diferença de potencial que nós vamos chamar de U. Esse gerador, ele gera uma intensidade de corrente. Sabemos também que a potência elétrica total é igual à potência elétrica útil mais a potência térmica dissipada. Trocando aqui os termos, vamos dizer que a potência elétrica útil é igual à potência elétrica total menos a potência térmica dissipada. A potência elétrica útil é igual à diferença de potencial vezes a intensidade corrente. Já a potência térmica dissipada é igual à resistência interna, que multiplica a sua intensidade de corrente ao quadrado. E a potência total equivale à força eletromotriz, que multiplica a sua intensidade de corrente. Simplificando I, teremos então que a diferença de potencial de um gerador é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a sua intensidade de corrente. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Geradores elétricos são equipamentos que convertem outros tipos de energia mecânica, química, solar e outras, em energia elétrica. A energia produzida por geradores pode ser usada para alimentar circuitos elétricos. Assim, a função de um gerador é garantir que a diferença de potencial elétrico, ou seja, DDP, ou tensão elétrica, dure mais tempo e não interrompa o circuito. O circuito elétrico é percorrido entre os dois polos existentes no gerador. Tipos de geradores: gerador eletromecânico, gerador termoelétrico, gerador nuclear, gerador eólico, gerador solar, gerador maremotriz e gerador eletroquímico, além de outros. Força eletromotriz. A força eletromotriz ou eletromotriz, abreviada como FEM, é uma grandeza elétrica que representa a quantidade de energia fornecida por uma fonte de tensão para mover cargas elétricas em um circuito. É responsável por impulsionar o movimento dos elétrons através do circuito. É a quantidade de energia elétrica, ou seja, trabalho, que o gerador elétrico é capaz de realizar sobre cada unidade de carga em coulombs. Esse trabalho equivale à quantidade de energia necessária para levar a carga elétrica do menor para o maior potencial elétrico. Apesar do nome, a força eletromotriz ou eletromotriz é, na verdade, um potencial elétrico e, portanto, sua unidade medida de acordo com o sistema internacional é volt. A medida de 1 volt equivale a 1 joule por coulomb. Resistência interna de um gerador. A resistência interna de um gerador é a resistência elétrica presente internamente no próprio gerador, que causa uma queda de tensão, ou seja, a diferença de potencial, quando a corrente passa através dele. Ou seja, dentro de um gerador,
existem condutores. Esses condutores, eles provocam uma resistência interna deste gerador, provocando assim uma queda na tensão. Representação de um gerador. Os geradores elétricos são representados por duas barras, uma menor com sinal negativo e a outra maior com sinal positivo. Ela indica os terminais desse gerador elétrico, como representado nessa imagem. Esse R minúsculo ele é chamado de resistência interna do gerador. E esta letra grega epsilon, ela corresponde à força eletromotriz ou eletromotriz desse gerador. E o U é a tensão elétrica nos terminais, ou a diferença de potencial neste gerador. E I é a corrente interna que passa no gerador. Assim, temos a resistência interna do gerador, ela é medida em ohm. A força eletromotriz ou eletromotriz, ela é medida em volts. A tensão nos terminais ou diferença de potencial do gerador é medida também em volts. Intensidade de corrente elétrica, I, que é medida em ampere. Potência de um gerador. A potência de um gerador é um dos principais parâmetros a ser considerado na escolha e utilização desse equipamento. A potência representa a quantidade de energia elétrica que o gerador é capaz de fornecer. São elas: potência total de um gerador elétrico corresponde a toda a potência elétrica produzida pelos geradores. É dada pela equação: potência total é igual à força eletromotriz vezes a intensidade de corrente elétrica, onde a potência total ela é medida em watt, epsilon é a força eletromotriz ou eletromotriz medida em volts e I é a intensidade de corrente elétrica medida em ampere. Potência útil de um gerador elétrico. A potência útil de um gerador elétrico é a quantidade de energia elétrica que o mesmo é capaz de entregar ao sistema em que está conectado. É dada pela fórmula: potência útil é igual à diferença de potencial nos terminais do gerador vezes a intensidade de corrente elétrica, onde a potência útil é medida em watt, U é a tensão do gerador medida em volts e I é a intensidade de corrente elétrica medida em amperes. E por fim, temos a potência dissipada de um gerador elétrico. Então, a potência dissipada de um gerador elétrico é a potência elétrica consumida pelo efeito Joule, em virtude da passagem de corrente elétrica pela resistência interna dos geradores. A sua fórmula é: potência dissipada é igual à resistência interna do gerador, que multiplica a intensidade de corrente elétrica ao quadrado. Então, P dissipada é a potência dissipada medida em watt, Rzinho é a resistência interna dos geradores medida em ohm e I é a intensidade de corrente elétrica medida em ampere. Resumindo, temos aqui esse receptor. Quando esse receptor ele recebe energia elétrica, parte dessa energia é transformada em outra forma de energia e parte dessa energia é transformada em energia térmica, que é uma energia dissipada em função do efeito Joule. E essa outra forma de energia nós vamos chamar de energia útil. Dessa maneira, a variação da energia elétrica total é igual à energia térmica, que é a energia dissipada em função do efeito Joule, mais a energia elétrica útil. Então temos aqui essa energia elétrica total, que é igual à energia elétrica útil, mais a energia elétrica dissipada. Vamos dividir todos eles pela variação do tempo. Dizemos então que a variação da energia total pelo tempo é igual à variação da energia útil pelo tempo, mais a energia dissipada pelo tempo.
Variação da energia total pelo tempo nós vamos chamar de potência total, que é igual à potência útil mais a potência dissipada. Rendimento. O rendimento é uma medida da eficiência com a qual a energia é convertida ou transferida em um sistema mecânico. É uma relação entre a energia útil obtida pelo sistema e a energia total fornecida a ele. O rendimento é expresso como uma porcentagem, ou seja, um valor entre 0 e 1. Cálculo do rendimento. Nós sabemos que o rendimento é igual à potência útil pela potência total e que esse rendimento, o seu valor está entre 0 e 1. Mas no caso dos geradores elétricos, o rendimento é igual à força eletromotriz vezes a intensidade corrente dividido pela diferença de potencial vezes a intensidade corrente. Simplificando I, teremos então que o rendimento é igual à força eletromotriz dividido pela diferença de potencial. Nós temos aqui a representação esquemática de um gerador, onde nós temos R, que significa a resistência interna desse gerador, Epsilon, que significa a força eletromotriz, e entre os polos nós temos uma diferença de potencial que nós vamos chamar de U. Esse gerador gera uma intensidade de corrente. Sabemos também que a potência elétrica total é igual à potência elétrica útil mais a potência térmica dissipada. Trocando aqui os termos, vamos dizer que a potência elétrica útil é igual à potência elétrica total menos a potência térmica dissipada. A potência elétrica útil é igual à diferença de potencial vezes a intensidade corrente. Já a potência térmica dissipada é igual à resistência interna, que multiplica a sua intensidade de corrente ao quadrado. E a potência total equivale à força eletromotriz, que multiplica a sua intensidade de corrente. Simplificando I, teremos então que a diferença de potencial de um gerador é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a sua intensidade de corrente. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado!